Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, por esse bom momento de alegria. Obrigada. Por brincar com esses amigos, por sorrir, por estarmos com saúde. E nós pedimos, Senhor, uma bênção toda especial para a Odete, pela saúde dela. Sim, ela abriu as portas da sua casa para receber a igreja de Deus. Sim. E o problema que ela tem de saúde, nós entregamos nas tuas mãos. Sim. Nas mãos que pode tudo. Verdade. Nas mãos do milagre. Nas mãos da bênção. Sim. E nós confiamos que ao terminar essa programação, daqui para o final do mês, um milagre vai acontecer na vida de Odete. Amém. Já está acontecendo, pois nós cremos e estamos orando por ela. Sim. Senhor, agora nesse momento nós vamos estudar a tua palavra. Porque é por causa da tua palavra que nós estamos aqui felizes, sorrindo, cantando e brincando. E nós queremos compartilhar com todos os nossos amigos o bem que a tua palavra nos faz. Verdade. Essas verdades que estão sendo estudadas aqui são verdades que podem mudar a vida de qualquer um. Verdade. E por isso nós pedimos a bênção para Davi, que vai mostrar a mensagem de hoje no telão, e cada coração esteja aberto. E cada mente esteja desarmada para receber o que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem crê diz amém. Amém. Crianças. Deus. As crianças pequenininhas vão com as meninas para ali. 10 anos fica aqui, viu? Os 10 anos fica. Os 10 anos fica. Porque 10 anos, olha, 10 anos já faz muita coisa ruim. Não faz? Não faz? Menino de 10 anos não faz coisa ruim? Pois menino de 10 anos também faz coisa boa. Amém. 9. Vocês querem ficar ou querem ir? Querem ir? Tá certo. Então vamos. Então vamos. 10. Ei, nós vamos fazer o seguinte, professoras. Nós vamos deixar 2 com os pequenos e 2 com as juvenis para ler a Bíblia para elas. Tá aqui. Tá certo? Se eles estão pensando que vão para lá e vão ludibriar nós, estão muito enganadinhos. Separa lá e estuda a Bíblia. Onde é isso aí? Distribui lanchinho para eles. Conta história. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês essa noite para a gente estudar a Bíblia. E agora eu quero fazer 3 perguntas do estudo de ontem, também valendo brinde. E a equipe de laranja vai prestar atenção quem for responder primeiro para poder levar o brinde, tá certo? Vamos lá. O povo tá com medo de mim. Vai, rapaz. Quem manda ser destaque? Não, quem manda ser inteligente. Ela e Radar são as estrelas da programação. Vamos lá. Vamos ver quem vai responder primeiro. Quanto tempo, vocês prestem atenção quem vai levantar a mão primeiro. Quanto tempo os salvos vão permanecer no céu? 1000 anos. Olha, aqui, pode vir escolher seu brinde. Pode vir. Vai doar, né? Vamos lá. Outra coisa. Quando Deus destruiu o mundo com fogo, o que é que ele vai fazer depois disso? Depois da destruição com fogo, ele vai fazer o quê? Raimundo já está pensando ali. Quem? Vai criar um novo paraíso? Pronto, valeu, parabéns. Pode vir pegar seu prêmio. Aê! Bata, cadê as palmas? Cadê as palmas? Pronto, tudo bem. Muito bem. Tudo bem. Agora essa é bem facinha, essa todo mundo acerta. Quem é que vai poder entrar na nova terra? Só os salvos. Os salvos? Queria mais específico, É assim, é muito fácil. Tem que estar o nome escrito em qual livro? Aê, acertou. Pode vir. Cadê as palmas? Muito bem. Muito bem. Tá inteligente. Um dia nós vamos ensinar como é que o nome vai para o livro da vida. E esse dia é hoje. Esse dia é hoje. Porque hoje nós vamos estudar, só ligar aqui. Hoje nós vamos estudar sobre a salvação. Como é que funciona a salvação? Nós estudamos nesses últimos estudos sobre salvos e perdidos. Uns que vão se perder e outros que vão se salvar. Mas como é que funciona a salvação? Será que a gente tem que pagar alguma coisa? Quanto será que custa a salvação? O que é que vocês acham? A salvação não custa nada, só custa a honestidade. Fazer o bem.
Só custa fazer o bem. Fazer o bem e a honestidade. Boa resposta. E seguir os mandamentos de Deus. Eita, já arranhou já. O que mais? Vocês acham que tem que fazer alguma coisa diferente do que ela disse? O que vocês acham? Tem que seguir Jesus. Seguir Jesus? Como é? Tem que ler a Bíblia. Ler a Bíblia. E obedecer a Deus. Amar mais a Deus, obedecer a Deus. Falou agora interessante. Que ele falou o que, Eduardo? Ler a Agora não adianta só ler a Bíblia. É. Realmente não Ele adianta. obedecer. Pode falar. É ler e Também não obedecer. adianta só ler a Bíblia, não. Não tenha vergonha de falar não, porque mesmo que não seja a resposta certa, mas isso significa que você está acompanhando o assunto. Pois é. Agora, sabe o que é interessante? É que por muitos anos as pessoas achavam que tinha que pagar alguma coisa para serem salvos. Tinha gente que ia, pagava promessa, carregava uma cruz nas costas por vários quilômetros, ficava pagando penitência, achando que isso ia trazer a salvação. Ainda tem gente que faz isso. Então nós vamos ver o que é verdade, vamos ver o que a Bíblia diz sobre a salvação. Como é que funcionava a salvação no Antigo Testamento e como funciona a salvação hoje, certo? Então nós vamos conferir isso agora. Como é que funcionava a salvação no Antigo Testamento? Aí você está vendo Adão e Eva e um cordeiro sacrificado. Vamos ver o que é que isso quer dizer. Como era a salvação no tempo do Antigo Testamento? Hoje, quando a gente fala em salvação, a gente pensa logo em uma pessoa. Quem? Jesus, exatamente. A gente pensa em Jesus. Mas antes de Jesus vir ao mundo, como era a salvação antes de Jesus vir? O que é que vocês acham? Antes de Jesus vir e morrer na cruz, como é que as pessoas se salvavam antes? Fazia holocausto para, tipo, santificar. Boa resposta. Aí! Muito bem. Pois é. Agora, vamos ver aqui o verso bíblico. Lá em Salmo 6, verso 4, diz assim: Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Então, a salvação no Antigo Testamento era pela graça. O que vocês acham que é graça? Quando a gente canta música, a gente fala graça de Deus ou a graça de Jesus. É milagre. Graça é milagre? Pois é. Vamos entender o que é graça. Graça é diferente de justiça e é diferente de misericórdia. O que é justiça? Justiça é dar a você o que você merece. Ah, eu cometi um crime. Eu cometi um erro, eu roubei uma casa, eu matei uma pessoa. O que é que eu mereço? Castigo, eu mereço ir para a cadeia, mereço ser condenado. Isso é justiça. Agora, misericórdia é não dar o que você merece. Eu mereço ir para a cadeia, mas eu não vou. Eu não sofro a condenação. Isso é misericórdia. Agora, o que é graça? É dar a você o que você não merece. Então, a salvação ela é de graça porque nenhum de nós merece a salvação. Sabia disso? Nenhum de nós merece ser salvo. Nenhum de nós merece isso. Então, quando Deus nos oferece a salvação, isso é um presente. Isso é um dom de Deus. Então, a salvação antes de Jesus era pela graça. Era pela graça. Agora, voltando para essa imagem aqui. Vamos entender um pouco por que eu coloquei essa imagem desse cordeiro. Quando Adão e Eva pecaram, qual foi a ordem primeiro? Qual foi a ordem que Deus deu para Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Quem lembra dessa história? Não pecar. Não provar do fruto que... Exatamente. Mas aquele fruto tinha algum veneno, tinha algum entorpecente, tinha alguma coisa? O pecado. Tinha o pecado. O fruto em si não tinha nada. O fruto era normal como os outros. Mas qual foi a ordem de Deus? Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos dessa, que está no meio do jardim. Porque no dia em que você comer desse fruto, você certamente morrerá. Então a ordem de Deus para Adão e Eva é que eles não deviam comer daquele fruto, porque no dia que eles comessem, eles iriam morrer. E aí nós sabemos da história, Adão e Eva pecaram, comeram do fruto, mas eles não morreram naquele dia. Eles não morreram naquele dia. Deus disse: Quando fala que eles vão morrer porque eles vão ter que trabalhar, vai ter que se sustentar por si próprio, colher, plantar, colher o próprio, até chegar a hora. Pois é. Mas se a gente for pegar o texto literalmente, Deus disse: no dia que comer, morre. Então o que aconteceu que eles não morreram naquele dia? Jesus teve misericórdia dele e disse que para ele salvar
o homem tinha que sobreviver com o suor do rosto. E a mulher para ter filho de Olha aí, tudo bem, o pessoal tá afiado, Tudo bem. Exatamente isso. Então Adão e Eva era para ter morrido naquele dia. Só que aí Deus poupou a vida deles e Deus deu mais uns anos de vida para eles. Disse, olha, vocês vão viver até os 80, 90, 100 anos, até um pouco mais que isso. Por isso que a maioria das pessoas hoje morre aos 115, até os 120 anos. Algumas pessoas conseguem chegar até essa idade. Alguns chegam até os 90 e já é dependendo dos outros, né? Volta a ser um bebê. Se chega mais longo, é poucos pecados. É aquele pessoal que mora nas montanhas, não vive assim em contato com a poeira da cidade. Mas olha, Deus deu mais uns anos de vida para Adão e Eva e Deus ofereceu a salvação para eles. Deus disse, olha, um dia vocês vão morrer, mas quando vocês morrerem, vocês não vão deixar de existir para sempre. Eu vou oferecer a vida eterna de novo para vocês. É um presente que eu estou dando. Vocês mereciam morrer hoje. Eu poderia destruir vocês dois agora. Mas eu estou dando mais um tempo de vida a vocês. E depois da sua morte, um dia eu vou ressuscitar e vou dar a vida eterna de presente, de graça para vocês. Isso é a salvação. Esse é o presente que Deus ofereceu ao ser humano. Agora, a salvação é de graça para nós. Mas ela custou caro para quem? Para Jesus, exatamente. Jesus pagou com a sua vida, com o seu sangue, a salvação para que ela fosse de graça para nós, para que ela fosse oferecida gratuitamente para nós. Então Deus disse para Adão e Eva, olha, um dia o meu filho vai vir para morrer no lugar dos pecadores, para morrer no lugar da humanidade, e vocês tenham fé, acreditem no sacrifício que meu filho vai fazer, e aí para vocês terem uma imagem, para vocês terem uma noção de como vai ser esse sacrifício, eu quero que vocês, toda vez que vocês pecarem, eu quero que vocês sacrifiquem um cordeiro. Vocês peguem um cordeiro do mais bonito que tiver, o que não tiver mancha, o que não tiver doença, eu quero que vocês sacrifiquem esse cordeiro. Quando vocês estiverem sacrificando esse cordeiro, pensem num dia que meu filho vai morrer no lugar de vocês. É um símbolo da morte de Jesus. E assim, desde Adão até Jesus chegar, as pessoas faziam esse ritual. Toda vez que o pecador transgredia, fazia algum pecado contra Deus, eles iam lá, sacrificavam um cordeirinho, mas era com a fé no dia que Jesus ia vir para morrer no lugar deles. Então era assim que funcionava a salvação no Antigo Testamento. Agora, como é que funciona a salvação depois de Jesus? Agora ficou mais fácil. No Antigo Testamento, a salvação era como um cheque pré-datado. Vocês são mais velhos do que eu, vocês sabem como é que funcionava o cheque. Eu não cheguei a pegar essa época. Mas era uma coisa que você precisava ali pagar, mas era pensando no futuro, não é verdade? Então, era assim que funcionava no Antigo Testamento. Agora, passa aí, Eduardo. Agora, como é que funcionava no Novo Testamento? Olha só, como era a salvação no Novo Testamento. Efésios 2, verso 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Então, exatamente como era no Antigo Testamento, agora é no Novo. A salvação é pela graça, também é um presente de Deus. A diferença é que no Antigo as pessoas matavam cordeiro. E agora, de Jesus até hoje, a gente não precisa mais matar cordeiro. A gente não precisa mais fazer esse ritual. É só a gente pensar no que Jesus fez por nós. Toda vez que a gente pecar, toda vez que a gente errar, a gente pensa, toda vez que eu erro, toda vez que eu estou fazendo esse pecado, eu estou magoando o coração de Deus de novo. É como se eu estivesse crucificando Jesus novamente, pregando, colocando os cravos nas mãos dele novamente. Então a gente olha para o sacrifício de Jesus e aí a gente sente menos vontade de pecar. E aí a gente sente vontade de abandonar o erro, abandonar o pecado. Agora um detalhe interessante. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas olha o resto do verso. Eu quero trazer um detalhe aqui para vocês bem interessante. Olha o que é que diz. Efésios 2, verso 8. Diz assim. Efésios 2, verso 8. Não de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela graça, mediante a fé, é um dom de Deus, e isso não depende das obras do ser humano. Ninguém é salvo por boas atitudes, por atos de caridade, por nada que você faça, você compra a sua salvação. E por que não é assim? Porque se a gente fosse salvo por coisas boas que a gente faz, do que adiantaria o sacrifício de Jesus? Do que adiantaria o que ele fez por nós? Se as boas obras, boas atitudes comprassem nossa salvação, não adiantaria nada o que Jesus fez.
Agora imagine um céu repleto de pessoas que se salvaram por boas ações que elas fizeram nessa vida. Já pensou? Eu chego lá no céu e digo assim: eu fui salvo porque eu doei 10 milhões para uma instituição de caridade. E você foi salvo por quê? Ah, eu fui salvo porque eu salvei um gato da árvore. Oxi, então eu sou mais digno de estar no céu do que você. Eu ajudei mais pessoas, você só salvou um gato. Por que você está aqui no céu? Não é isso? Então, se as pessoas fossem salvas assim, o céu não seria um lugar de paz. As pessoas iam ficar disputando, brigando. Quem tinha dado mais? Pois é. Então é por isso que a salvação não é pelo que a gente faz, não é pelas boas obras, não é por boas ações, e sim pelo que Jesus fez. O que Jesus fez nivela todo mundo. Todo mundo é igual perante Deus. Tá certo? Então a salvação é um presente de Deus. Agora, onde é que entra as boas ações? Será que pelo que Jesus fez a gente não precisa fazer nada de bom? A gente não precisa ajudar ninguém? Não. Os atos de caridade, as boas ações, elas são o resultado da salvação. Você foi salvo e agora você vai ajudar as pessoas, agora você vai fazer o bem. Tá certo? E agora, para a gente encerrar, quais são os 6 passos que nos conduzem à salvação? 6 passos simples, mas muito importantes. Passar. 6 passos simples. O primeiro é crer em Jesus. Qual é o primeiro passo? Crer em Jesus. Acreditar no sacrifício de Jesus. Isso aqui é um passo fácil. Todos nós aqui, eu acredito que todo mundo aqui crê em Jesus. Esse é o primeiro passo. Vamos ver o texto. Atos 16, 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém. Então o primeiro passo é esse, é crer. E todo mundo aqui já crê. Todo mundo aqui acredita em Jesus. Agora o segundo passo: se arrepender e se converter. Vamos ver o texto? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Amém. Gente, qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Arrependimento vem do coração. E o remorso é da boca para fora. Tá aí? Palmas. Aí, ó. Aí uma resposta dentro. Sabe qual é a diferença entre o arrependimento e o remorso? É que o remorso, você faz a coisa errada, você fica triste porque os outros descobriram, e se tiver a chance, você faz de novo. O remorso, você sabe que fez uma coisa errada, mas se tiver a chance e ninguém estiver mais vendo, não tiver testemunha, você vai lá e faz de novo. E o arrependimento, você faz uma coisa errada, fica triste pelo que você fez e não pelas consequências, e sente vontade de nunca mais fazer aquilo de novo. O arrependimento vem da alma, vem do coração. Exatamente. Então, vocês sabem a história de Judas e a história de Pedro? Judas, ele é um exemplo de alguém que teve remorso. Ele sabia que tinha traído Jesus. Ele sabia que havia entregado Jesus às autoridades. Mas ele não se arrependeu. Judas sabia que fez uma coisa errada e foi até o fim, até ele se suicidar com aquilo no coração. Ele entregou Jesus, mas se tivesse a chance, ele entregava de novo. Ele traía Jesus novamente. Agora Pedro ele negou Jesus 3 vezes, mas ele se arrependeu. Ele mudou de vida. Ele se tornou um apóstolo, se tornou um pregador do evangelho. Então Judas teve remorso. Pedro se arrependeu. Então o que a gente tem que fazer para ser salvo é se arrepender de verdade. Não é da boca para fora. Não é dizer, eu quero deixar isso, mas vai ir lá e cair novamente. É claro que nós temos recaídas. É claro que por nossa natureza a gente acaba caindo de novo no mesmo erro. Mas à medida que a gente orar e pedir força a Jesus, Ele nos dá força para vencer aquele pecado. Amém. Mas o importante é que no coração a gente decida não cair mais nos mesmos erros. Não cair mais no mesmo pecado. Tá certo? Exatamente. Arrepender e se converter. E o terceiro é confessar os pecados. Vamos ver o verso? Vou passar. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o terceiro passo é confessar os nossos pecados a Deus. Confessar os pecados a Deus. Por que eu não posso confessar os meus pecados para outra pessoa, para um líder religioso? Porque ele é tão pecador quanto você. Todo mundo é pecador. Eu sou pecador e vocês também são. Todos nós somos. Então, eu não posso confessar meus pecados para alguém, para um líder religioso, porque ele também peca.
A gente só pode confessar para aquele que é perfeito, aquele que não peca, aquele que é santo, aquele que é eterno, que é Jesus. Exatamente. Confesse seus pecados para Deus. Conte um por um. Não vá dormir e diga assim: ah, Deus, eu estou com tanto sono hoje, perdoa todos os meus pecados, amém. Não é assim. Deus quer ouvir você falando. Deus quer conversar com você. Deus quer que você conte como foi seu dia. A oração é assim. A oração não é uma coisa decorada, não é uma coisa repetida. Deus quer uma conversa genuína. Deus quer que, Deus, hoje meu dia foi ruim, lá no trabalho tem uma pessoa que estava enchendo meu saco. Eu quase que perdia minha paciência hoje. Me ajuda, Senhor, a ter mais paciência. Me ajuda, Senhor, a ter mais controle. E assim você vai conversando com Deus. Você vai contando como foi o seu dia. E aí você confessa os seus pecados, um por um, para Deus. E pede perdão por eles. Tá certo? É assim que funciona a oração. No final chega na vitória. Exatamente. Amém. Amém. Então, confessar os pecados. E o quarto é seguir os mandamentos de Deus. É obedecer à lei de Deus. Vamos ver o verso? O verso diz assim: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Nós vamos ver na próxima semana. Vai ter um estudo, nós vamos ver só sobre a lei de Deus. Como é a lei de Deus, quais são os mandamentos. Mas eu acredito que todos vocês já conhecem. Então, se a gente quer ser salvo, a gente deve obedecer os mandamentos de Deus, fazer a vontade de Deus. Jesus disse em outro verso: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Se um filho diz que ama o seu pai, mas não obedece, ele ama de verdade ou não? Não. Pois é. A obediência mostra que você ama. A obediência mostra que você tem respeito pelo seu pai. Da mesma maneira, se a gente ama a Deus, se a gente respeita a Deus, a gente obedece à sua vontade. Certo? Agora vamos para o próximo passo. O próximo passo diz assim: ser batizado. O que é o batismo? Vamos ver? Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Marcos 16:16. O batismo é uma demonstração pública de que você aceitou Jesus como seu Salvador. Assim como quando você se relaciona com alguém, você diz que ama uma pessoa e quer passar o resto da vida com ela, o que é que a gente geralmente faz? Se casa. Agora o casamento, geralmente ele é uma coisa secreta ou uma coisa pública? Para todo mundo, pública, exatamente. Até quando é secreto, até quando é no cartório, tem que ter o quê? Testemunhas, exatamente. Para provar diante da sociedade que você está junto com aquela pessoa. Então, se nós queremos estar junto com Cristo, se nós queremos ser salvos, ter um relacionamento com Jesus para a vida toda, nós também passamos pelo batismo. O batismo por imersão. Você é mergulhado na água e sai. Isso é uma demonstração de que agora você quer estar do lado de Jesus pelo resto da sua vida. Certo? Esse é um passo muito importante. E agora o sexto e último passo. Perseverar até o fim. O que é perseverar? É permanecer no caminho de Deus até o final da sua vida. Vamos ver, olha. Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E como é que a gente persevera até o fim? Como é que a gente persevera até o fim? Fazendo isso que vocês disseram no começo. É lendo a Bíblia todos os dias, orando, pedindo perdão a Deus e buscando não sair mais desse caminho, não abandonar mais o que você aprendeu. Então vocês estão vindo aqui toda noite, vocês estão ouvindo essas mensagens, e o que é que Deus quer que você faça? Que você guarde no coração isso, que você guarde isso na sua alma, que você não esqueça, que você não deixe isso para lá, que tudo que você está ouvindo aqui você repasse para os outros. Você sabia que a melhor maneira de aprender alguma coisa é ensinando para alguém? Sabiam disso? A gente aprende lendo, a gente aprende ouvindo, a gente aprende assistindo, mas a melhor maneira é passando para os outros, é ensinando os outros. Então, o que você está ouvindo aqui, o que você ouviu nessas últimas noites, passe para os seus amigos, convide eles para vir para cá, e assim você permanece. Assim você persevera até o fim. Amém? Amém. Então, amigos, a salvação é de graça, mas ela custou um preço caro para Jesus. Custou a vida dele. Então, pense no sacrifício dele todos os dias. Toda vez que sentir vontade de cair na tentação, sentir vontade de voltar para o vício, sentir vontade de fazer uma coisa errada, lembre de Jesus na cruz morrendo por você. E pense, eu não vou desapontar aquele que deu a sua vida por mim. Eu não vou decepcionar a pessoa que se importa comigo todo dia. Porque os amigos podem me deixar, a família pode me trair, mas Jesus nunca vai trair você. A gente pode ser infiel, mas Deus é sempre fiel. Então, gente,
Quem aqui deseja ser salvo e entregar sua vida a Deus? Vamos ficar de pé? Vamos orar? E amanhã não, segunda, a gente vai fazer... Não diga dia, né? Diga não. É surpresa. Pois é, e a gente vai ter um brinde para quem trouxer mais amigos, viu? Tragam gente segunda-feira e lembre desses 6 passos que eu vou fazer pergunta dos passos, viu? Vamos orar? Exatamente. Vamos orar? Vai anotando aí, enquanto a mente está fresca, vai guardando na mente para segundo perguntar. Senhor Deus, aqui, Senhor, nós estamos com o coração aberto. Cada um veio das suas casas, cada um abriu seu coração. Cada um aqui, Senhor, permitiu que o Teu Espírito fale na mente e no coração de cada um. Então, Senhor, transforma a vida deles. Faça uma obra na casa de cada um. Que os Teus santos anjos acampem na família deles, trazendo paz para cada lar. Que não haja mais brigas, que não haja mais rancor. E que eles possam ser salvos, Senhor. Amém. Que eles deixem o pecado para trás. Que eles aceitem o Senhor como seu Salvador. Amém. E que um dia, lá na Nova Jerusalém, nós possamos nos encontrar e estar todos juntos e abraçar o Senhor e viver com o Senhor por toda a eternidade. Amém. Fica conosco, traz-nos de volta segunda-feira, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora